Então nós vamos dar início à mensagem dessa noite com esse tema que você deve estar acompanhando aí na projeção, voltar ao primeiro amor. Mas antes de dar início, mais uma vez vamos orar, pedindo a direção de Deus sobre esse assunto, sobre esse tema, que Ele possa falar de forma individual, que Ele possa alcançar os nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder transmitir a Tua palavra. Te agradecemos também, ó Deus, pela grande responsabilidade. E é com temor que nós estamos aqui transmitindo a Tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, nos conduza nas falas, nas palavras. E, ó Deus, que o Senhor seja tremendamente honrado e glorificado através desse momento. Porque sabemos que a Tua palavra é o nosso alimento, é a nossa regra de conduta e fé. E através da Tua palavra que nós cremos em Jesus Cristo e alcançamos a salvação. E, ó Pai, que a Tua palavra seja hoje, assim como tem sido nessa igreja, e em muitas igrejas, que ela seja transmitida, ó Deus, com a autoridade do Senhor. E que o Espírito Santo possa nos usar, tanto para transmitir, quanto para receber a Tua palavra nessa noite. Que Ele nos use, ó Deus, de forma tremenda, para poder, ó Deus, provocar a mudança em nossas vidas. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Nós vamos falar sobre esse assunto, voltar ao primeiro amor. E essa mensagem, na verdade, ela nasceu enquanto eu estava pregando sobre a série As Bem-aventuranças. Se você acompanhou a série, nós terminamos domingo passado. E foi uma série que nos desafiou a seguir a Cristo, a ver ali a cada detalhe. Foram 8 bem-aventuranças, e a cada etapa da bem-aventurança o desafio era maior. Tanto que chegou na última bem-aventurança, ele falou da perseguição que teria aqueles que eram humildes de espíritos, mansos, aqueles que choravam, os misericordiosos. Mas enfim, essa mensagem surgiu porque eu fiquei imaginando que desde a formação da igreja, Jesus Cristo, naquele momento, quando ele começou a pregar as bem-aventuranças, ele estava começando ali a regimentar os seus discípulos. Muitas pessoas saíram dali confiantes de que ele era o Messias, o enviado de Deus, e por isso seguiram Jesus Cristo. E ali começou o início, digamos assim, da sua igreja. Mas ao longo do tempo, desde a formação da igreja de Jesus e até agora, muitos dos seus discípulos têm mantido-se firme, fielmente a palavra, fielmente aquele primeiro amor que nasceu no início da sua conversão, mas infelizmente muitos têm deixado o primeiro amor. E quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, de Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, vamos ler até de 1 a 7, mas nós percebemos ali a igreja de Éfeso. E Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele ficou durante quase 3 anos ali em Éfeso, formando aquela igreja. E aquela igreja ela foi formada com base sólida na palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, se você quiser acompanhar um pouco antes de lermos o texto de Apocalipse, você pode acompanhar comigo lá em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 17. Paulo ele tece alguns elogios àquela igreja. No início daquela igreja, ele escreveu, na verdade, da prisão, estava preso, e ele escreve uma carta àquela igreja em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 17, fazendo alguns elogios. Olhe comigo, Efésios 1, 15 a 17. Diz assim: por isso, também eu, versículo 15 de Efésios capítulo 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, essa igreja de Éfeso, no Senhor Jesus, fé no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, a igreja amorosa e com fé, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual que era o motivo da oração de Paulo? O versículo 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou ler novamente o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Deus, de Jesus. Então a igreja de Éfeso foi crescendo à medida que foi passando o tempo. Foi crescendo, e com isso foi crescendo também um problema, que
o apóstolo João relata na sua visão em Apocalipse. Nós vamos entrar agora no texto. Passaram-se cerca de 40 anos da fundação da igreja de Éfeso. 40 anos. 40 sempre está em destaque na palavra de Deus. 40 anos de deserto, 40 dias no monte, 40 dias Jesus Cristo depois foi tentado pelo diabo. Ou seja, 40 anos passaram-se após a formação da igreja e houve um grande problema naquela igreja. E João, ali na ilha de Patmos, recebeu ali a revelação do Senhor Jesus Cristo acerca de 7 igrejas, de todas as igrejas. E quando começa ali no Apocalipse capítulo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia, ou na projeção. Apocalipse 2, versículo 1, começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa simbologia que tem aqui estrelas e candeeiro, você pode ver o significado um pouquinho antes, ali no capítulo 1 de Apocalipse. Ali no versículo 20 você vai ver o significado de cada uma delas, desse simbolismo aqui. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Nós temos estudado sobre o assunto, está se referindo, muitos concordam com esse que eu vou falar agora, refere-se ao anjo, ou seja, ao pastor, ao presbítero, ao responsável por aquela igreja. E também os 7, diz o texto ali, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o texto fala de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus Cristo anda no meio dessas igrejas, ou no meio dos candeeiros. E o que ele faz no meio dessas igrejas? O que ele tem observado? Nós sabemos que quando Cristo subiu ao céu, ele falou aos seus discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que a presença de Cristo hoje está no poder do Espírito Santo. E ele observa todas as igrejas dele, independentemente da placa, reunidas no mundo inteiro, e ele está observando. Se hoje Jesus olhar para a igreja Batista do Boa Vista, o que ele observa? Embora não estejamos reunidos, mas a igreja está reunida nos lares nesse momento. E se você faz parte de uma outra igreja, como Deus olha para você, que faz parte de um corpo de uma outra igreja, ou da igreja Batista do Boa Vista? O que ele tem observado? Olhando para esse texto aqui, Jesus estava observando a igreja de Éfeso. E no versículo 2 ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Jesus conhecia as obras daquela igreja. O trabalho daqueles crentes era tremendo. Eles se esforçavam muito. É como se dissesse, estava funcionando tudo perfeitamente. Os ministérios estavam ali da ação social, ministério de missões, os departamentos, a secretaria, tudo estava funcionando redondinho. Eles estavam trabalhando muito. O labor aqui significa que estava suando a camisa, trabalhando na obra de Deus. Com trabalho, com perseverança, não podia suportar homens maus, e pusesse à prova até aquelas pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Era uma igreja perseverante, de tal forma que eles não suportavam aqueles que estavam trabalhando fora do propósito de Deus, e até colocavam à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não eram. Tanto é que essa referência que João faz, que Jesus faz acerca dessa igreja, eu encontrei um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, que Timóteo foi pastor dessa igreja também. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, se você puder ir comigo, olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7. Se você olhar ali no comecinho, diz ali, o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso,
para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. E olha só o que diz no versículo 6. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis dentro da igreja de Éfeso, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então isso estava sendo combatido desde o período de Timóteo. Mas voltando lá para o texto de Apocalipse capítulo 2, Jesus conhecia a obra desse povo, conhecia a perseverança, e de tal forma que no versículo 3 diz assim: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então a perseverança daqueles crentes no trabalho era tão grande, que eles suportavam provas por causa do nome de Cristo. Eles não esmoreciam, é como se dissesse eles estavam sendo perseguidos, tanto fora quanto dentro da própria igreja. Pessoas estavam ali tentando diminuir o trabalho deles, eles estavam lutando, colocando à prova aquelas pessoas que se diziam apóstolos e não eram, e suportavam, conforme diz o versículo 3, provas por causa do nome de Cristo. E no versículo 6, pulando um pouquinho, o 4 e 5, olha o 6, o que ele fala: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A Bíblia não fala muito sobre quais eram essas obras dos nicolaítas, mas o que nós entendemos que os nicolaítas, eles tentavam colocar outra doutrina na igreja, e isso os crentes de Éfeso combatiam e odiavam. Se olharmos mais à frente um pouquinho na sua Bíblia aí, olha comigo no versículo 15, o que acontece hoje em muitas igrejas. O que uma igreja combate de forma ferrenha, que não aceita, algumas outras igrejas aprovam. Olha só o que aconteceu na igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então o que nós entendemos? O que Éfeso combatia, a outra igreja aceitava. E Jesus Cristo fala que a obra dos nicolaítas ele odiava. Então, se nós formos analisar aqui, quantos pontos a favor a igreja de Éfeso tinha? Mas diante de tantas qualidades, existia um porém naquela igreja, que Jesus não podia deixar de apontar. Versículo 4, se você está comigo, versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste ou que abandonaste o teu primeiro amor. É como se o anjo da igreja ouvisse aquela repreensão e falasse: mas como assim, Senhor? Nós estamos aqui trabalhando arduamente. Somos perseverantes na obra. Os ministérios têm funcionado. Nós não permitimos que pessoas tentem desvirtuar os seus ensinos. E até conseguimos provar que alguns eram falsos. Temos suportado muitas provas por causa do seu nome. Até as obras dos nicolaítas nós odiamos e sabemos que o Senhor também odeia. Talvez essas perguntas, essas colocações podem ter passado na mente do anjo daquela igreja. E diante de tudo isso, o Senhor vem nos dizer que temos deixado o primeiro amor? Como assim? Se nós temos cumprido com as nossas obrigações com relação à igreja. Como assim? Isso que temos feito não é amor? Será que a gente pode começar a imaginar o que acontece hoje conosco, em cada um de nós, nas igrejas? Mas vamos mais à frente um pouquinho. O que estava em jogo, na verdade, não era o que eles estavam fazendo, e nem como estavam fazendo, mas qual era a motivação. O que movia todo aquele trabalho? Qual era a mola propulsora para todo aquele empenho? Não era a mola propulsora do primeiro amor.
Eles faziam, como um dito popular, para cumprir tabela, ou seja, eu estou fazendo, mas, falta alguma coisa. Está faltando, você faz, você combate, você briga, você suporta, mas está faltando alguma coisa, está faltando o primeiro amor. Não era aquilo que estava impulsionando. O motivo era muito maior e que Cristo estava ali combatendo e falando, tenho porém contra ti. Vamos tentar entrar nesse texto e vamos tentar contextualizar um pouco. Aos casados que estão agora sentados no sofá, talvez você esteja um do lado, outro do outro, ou abraçadinho nesse momento. Mas aos casados, vocês se lembram quando começaram a namorar? O que movia muitas vezes vocês a percorrer longa distância para se encontrarem? Ou escreverem aquelas cartinhas um para o outro de amor? Ou trocar presentes? O que movia aquela paixão, aquele momento, Ou muitas vezes ficavam um longo tempo ao telefone, olha, desliga você, e ficavam falando e gastando aquele momento, aquele primeiro amor. Tudo isso era o primeiro amor. E agora? Como vocês estão? Como é que nós estamos? Eu me lembro, quando namorava, eu ia a pé visitar hoje minha esposa, 39 anos. Eu ia a pé a cerca de 5 quilômetros. Muitas vezes ia lá e escrevia uma cartinha de amor. Eu não deixei de fazer isso hoje. Mas a gente percebe que muitos de nós temos esfriado nesse período, ainda mais agora nesse período de isolamento social, os casais têm tido muito mais atritos do que acertos. Nós estamos aí no período que nós estamos na igreja com o desafio da leitura bíblica anual, e nessa semana nós entramos lá no texto de Cantares, para você que está acompanhando, e eu fiz uma declaração em um daqueles textos para minha esposa. Enfim, não era por causa da mensagem, mas eu olhei para aquele texto e lembrei dele e mandei para ela aquela mensagem. Então, o primeiro amor é algo que não pode se apagar. A mola propulsora, a mola que impulsiona muitos de nós a fazermos o que fazemos, não é mais, muitas vezes, o primeiro amor. Tem muitas esposas, tem muitos maridos que amam, que fazem tudo pelo seu cônjuge, no entanto, não estão fazendo pelo primeiro amor. É como aquele marido que chega em casa depois de um dia de trabalho, traz um presente para a esposa, lembrando dela, e chega com a flor, e ela fala, coloca ali, deixa ali em cima da mesa. Ou vice-versa também, ela pode expressar uma palavra de carinho, de amor. Ele fala, tudo bem. Então isso tem acontecido em muitos lares. Qual foi a última vez que você disse, eu te amo para o seu cônjuge? E demonstrou esse amor através de um ato de carinho ou com um presente. Quando namorava, era meu bem para cá, meu bem para lá. Em muitos casamentos, é assim. Muitos casamentos estão naufragando pela monotonia, pela falta da volta ao primeiro amor. Tem um seriado muito antigo, talvez os mais maduros vão lembrar, da família Dinossauro. Muito tempo atrás passavam esse seriado. E aí eu comecei a lembrar de uma das cenas que o Dino, o pai lá, o dinossauro, foi repreendido pelo seu amigo inteligente, dizendo assim, olha, Dino, você não faz mais declaração de amor para Fran? Você não manda mais presente para Fran? Você não fala mais de amor, do amor que você sente por ela? Por quê? Aí ele falou, não, eu já tenho ela, já conquistei. Não preciso mais falar. Será que é assim? O nosso amor, ele se renova de dia em dia. Nós temos que, a única coisa que nós devemos dever um ao outro é o amor, e cada dia e cada momento. E se nós deixarmos morrer essa chama do primeiro amor no nosso relacionamento conjugal, o que vai ser? Muitos lares estão cheios de bens materiais, mas falta o principal tesouro, que é o primeiro amor. Então, quando Jesus Cristo olhou para aquela igreja, ele olhava tudo feito da forma correta, mas faltava aquela chama, aquela paixão do primeiro amor, daquele fogo do trabalho.
Muitos maridos falam: olha, eu estou colocando comida em casa, pago as contas, faço tudo, não tenho que reclamar. Mas e o romantismo? E o primeiro amor? Onde é que está? Então nós devemos lembrar também, não só, vamos falar um pouco agora também sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que você faz. Você se lembra do seu primeiro emprego? Mas passado algum tempo, como é que está a alegria do seu emprego? É interessante que muitas vezes nós estamos cercados por aquelas pessoas que, além de terem perdido o primeiro amor pelo emprego, tentam desanimar, falando mal do patrão, do chefe, falando mal do salário, do vale transporte que recebe, do vale alimentação. A pessoa chega toda empolgada para começar o trabalho e vem aqueles lá que falam: você não pode esperar que daqui a pouco comece a ficar difícil. E a pessoa toda empolgada no primeiro emprego. Vai passado algum tempo, ela perde aquele primeiro amor pelo emprego, e dentro dos casamentos também perdem o primeiro amor, porque vem dificuldades, vem tribulações. Agora outra pergunta: e na nossa caminhada com Cristo? Na igreja? Na obra de Deus? Será que temos deixado o primeiro amor? É tão maravilhoso, eu falo isso com muito amor, eu diria para vocês nesse momento, com muita alegria. É tão maravilhoso quando eu vejo pessoas na obra, na igreja aqui, Batista do Boa Vista, da qual faço parte há 35 anos. É tão maravilhoso quando eu vejo pessoas trabalhando com amor na obra de Deus, com brilho nos olhos, sabe, fazendo a obra, embora nós estejamos distantes, mas tem pessoas vindo aqui para fazer a limpeza do templo, ligando: pastor, eu quero fazer algo por essa igreja, eu quero cortar o jardim, quero fazer algo por essa igreja. E eu falo: mas você já tem tanta coisa para fazer em casa. Não, mas eu vou fazer e faço com carinho. Lembro quando nós estávamos reformando essa igreja? A alegria de trabalhar? Eu lembro de cada uma de vocês que trabalhavam aqui, em meio de chuva, no dia da inauguração do templo, aquela chuva, e todos trabalhando com os pés lameados e com alegria. Tem fotos, está registrado. Eu louvo a Deus porque muitos de vocês eu tenho visto o primeiro amor na obra de Deus. Aquela alegria não se apagou. Embora muitos, infelizmente, ao longo desses 46 anos de igreja, de IBBV, muitos deixaram a chama apagar, e apagou, e hoje, infelizmente, muitos nem estão em igrejas, não estão seguindo mais a Deus. Então é tão maravilhoso ver cristãos trabalhando na obra com amor. Dá para ver o brilho nos olhos, diante de tanta empolgação. Muitos, mesmo com problemas pessoais, que nós sabemos, continuam servindo na obra com alegria. Isso deveria nos contagiar. Quando você olha e vê os relatórios, por exemplo, do Ministério ID, da ação social, daquilo que nós temos feito, sabe, deve contagiar. Por isso que eu comecei hoje pela manhã, agora à noite, lendo o Salmo 126. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, apesar de situações difíceis que estejamos vivendo, Deus tem feito grandes coisas por nós. Nós somos gratos a Ele. E por esse motivo temos que trabalhar com amor, com dedicação. Eu fico empolgado, até com esse recurso que estamos tendo agora, de colocar uma tela no fundo, para poder falar da mensagem, estar dentro da mensagem. Isso é muito maravilhoso. Estamos aí sendo renovados de dia em dia. E o nosso amor não deve apagar. Olha comigo o que diz Mateus 24, 12. Se você puder acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Diz assim Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Cristo falando acerca dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como está o seu amor hoje? Frio? Quente? Morno não pode estar. Porque uma das cartas que Cristo coloca fala da mordidão do serviço que aquela igreja estava fazendo. Diante dos problemas da vida cristã, o amor de muitos tem esfriado. Mas não de todos. Muitos mantêm-se firmes apesar dos problemas. E quando descobrimos a importância de mantermos o primeiro amor, quando nós descobrimos isso, nós
agiremos como a primeira igreja, a igreja primitiva de Atos. Vocês lembram lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, que fala da perseverança da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, na comunhão, em cada alma havia temor. Eles faziam tudo com alegria, ninguém tinha necessidade de nada. A igreja estava ali, em plena expansão, crescendo. Em Atos capítulo 2, chega a dizer que se alguém estava passando dificuldade, as pessoas vendiam as propriedades para que pudesse ajudar os outros. Em cada alma havia temor. Em Atos capítulo 4, do versículo 32 e 35, relata que a multidão dos que creram, cada dia acrescentava mais. Era uma igreja viva, mas tinha problemas também. Assim como todas tiveram, nós vamos ver mais à frente um pouquinho. No entanto, os problemas fizeram com que muitas igrejas, além de perderem o primeiro amor, deixassem de caminhar na obra de Deus. Olha só comigo em Gálatas capítulo 1, o que Paulo fala para os crentes da Galácia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Gálatas 1, 6 e 7 diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Dentro daquela igreja, existia um grupo querendo perverter o evangelho de Cristo, e muitos estavam indo no mesmo caminho. Muitos, além de não terem mais o primeiro amor pelo evangelho, estavam ali colocando outro evangelho, diferente daquilo que Cristo havia ensinado. E Paulo ainda fala mais à frente um pouquinho, em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5, ele diz: ó Gálatas insensatos. Ele começa a fazer uma pergunta aqui: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Nós temos feito tudo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Então, essa igreja, por exemplo, da Galácia, estava enfrentando um grande problema também, de pessoas que estavam se infiltrando e fazendo com que aqueles que estavam com o primeiro amor parassem de caminhar. Tanto é que Paulo fala mais à frente um pouquinho, em Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 10. Diz assim: vós corris bem, Gálatas 5, 7 a 10. Vós corris bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então essa igreja estava passando por um esfriamento, tanto espiritual quanto doutrinário, de pessoas fazendo com que muitos parassem de caminhar. Não era isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso? E tem também um outro texto no Antigo Testamento, porque esses problemas das igrejas, não era só restrito à igreja primitiva ou à igreja contemporânea atualmente. Tem um texto lá de Ezequiel, que é muito interessante, Ezequiel 34. Ezequiel 34, lá no Antigo Testamento, que fala sobre um grupo de ovelhas. Aqui ele está fazendo a simbologia do povo de Israel. Dentro daquele grupo, existia um grupo. E olha só o que diz em Ezequiel capítulo 34, versículo 18. Ele diz o seguinte: acaso, Ezequiel 34, 18, acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os vossos pés? Ou seja, pessoas, eles
estavam se alimentando da palavra, se alimentando daquilo que Deus havia providenciado. Mas além de se alimentar, eles estavam pisando no pasto para que as demais ovelhas não comessem. E além de tomarem aquelas águas puras, estavam ali turvando a água, deixando ela impura, para que as demais ovelhas pudessem beber. Mas olha só o versículo 20, o que diz: por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Será que existe hoje nas igrejas muitas ovelhas gordas, que têm pisado o pasto, que têm turvado as águas, e por esse motivo o amor de muitos tem esfriado? Será que isso tem acontecido? Os problemas, as dificuldades, tanto no nosso lar, quanto no trabalho, na igreja, seja em qualquer lugar que for, deve ser o combustível para manter a chama do primeiro amor acesa. Vou repetir. Os problemas, as dificuldades, tanto no nosso lar, quanto no trabalho, na igreja, seja em qualquer lugar, deve ser o combustível para manter a chama do primeiro amor acesa. Quanto mais dificuldade nós temos, seja em qualquer área, mais nós devemos amar. Quanto maior o pecador, conforme diz a Bíblia, maior a graça de Deus. Onde abundou o pecado, o que diz a Bíblia? Superabundou a graça. Então, se nós temos essa palavra de Deus disposta para nós, por que não dispensar para as pessoas que estão à nossa volta? Vindo a dificuldade, dê glória a Deus. Dê graças a Ele. Mantenha-se firme no primeiro amor. Não permita que as circunstâncias, que os problemas da vida, que os problemas na casa, no trabalho, ou até mesmo na igreja, esfrie o seu primeiro amor. Na igreja de Éfeso, eles estavam caminhando, mas aquela empolgação, aquele entusiasmo do primeiro amor havia desaparecido. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, que abandonaste o primeiro amor. Vocês estão fazendo tudo certo, mas e a empolgação? E aquele brilho nos olhos? E aquele cheiro suave do que vocês fazem? Eu não estou sentindo. Falta o primeiro amor. Falta o primeiro amor no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, no trabalho. Lembra? Faça o trabalho hoje como se você fosse o primeiro dia de trabalho ou o seu último dia. O último dia, muitas vezes as pessoas relaxam. Como o primeiro dia, é melhor. Pense. Vamos pensar nessa reflexão. Por isso, Jesus Cristo recomenda, no versículo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia, de Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu quero destacar esses 3 primeiros verbos que tem aqui. Lembra-te, arrependa-te e volta. A pergunta que aquela igreja deveria fazer: quando e por qual motivo foi que nós paramos ou que nós deixamos o primeiro amor? Quando e qual foi o motivo que vocês deixaram o primeiro amor? Jesus convida aquela igreja a fazer uma retrospectiva, a voltar atrás. Lembra onde você caiu? Lembra onde você caiu? Lembra, coloque na lembrança, quando foi? Qual foi a circunstância? Foi por causa da perseguição? Porque falaram algo para mim? Ou porque deixaram de fazer? Deixaram de falar? Qual foi o motivo pelo qual eu deixei de ter o primeiro amor? O que me aumentou a iniquidade? A iniquidade vai aumentar sempre. A Bíblia fala que vai aumentar cada vez mais. Ou os problemas, mentiram para mim. A Bíblia fala também que nós somos mentirosos. Me enganaram. A Bíblia fala que vamos ser enganados e vamos enganar também. Pecamos. A Bíblia também fala que nós vamos pecar. Onde foi? Quando foi? E qual foi o motivo? Jesus convida, olha, lembra-te onde você caiu. Qual foi o motivo que nós deixamos de ter o primeiro amor no casamento?
Qual foi o motivo que você perdeu aquela chama da paixão pelo seu cônjuge? Não, mas eu faço tudo por ela, eu faço tudo por ele, mas e o romantismo, e o primeiro amor? Quando foi que acabou, que apagou, que você deixou atrás? E está batendo a porta, muitas vezes, de muitos lares, o divórcio, porque deixaram o primeiro amor. Eu ouvia do nosso pastor aqui antes, que o divórcio não é uma opção, é algo fora de cogitação. Quando você lembra de uma mensagem como essa e dessa reflexão de Deus, volte ao primeiro amor. Esteja firme no primeiro amor. E no trabalho, quando você deixou de ter o primeiro amor? Na caminhada com Cristo, olha, tantas dificuldades, eu recebi a Cristo como Salvador e pensei que as coisas iriam melhorar, as perseguições aumentaram, porque agora eu sou perseguido muito. As perseguições para o cristão é marca registrada dos cristãos. Paulo fala para Timóteo, se você quer viver piamente em Cristo, você será uma pessoa de paz, não terá perseguição. Não é isso que ele diz. Você sofrerá perseguição. Mas as perseguições nos levam a fortalecer a nossa fé e o nosso amor em Cristo. Bem-aventurados sois. Quando passarmos por uma provação, por uma dificuldade, por um problema, e mantemos o nosso primeiro amor com Cristo. E Cristo ainda fala dentro desse versículo 5, não só você deve lembrar, não basta lembrar do erro, é necessário arrependimento. Lembrei, tudo bem, mas você vai se arrepender? Cristo está perguntando, lembra-te de onde você caiu, mas arrependa-te. Além de se arrepender, existe um passo que eu considero muito importante, a Bíblia diz, muito importante, a ser dado, eu diria o mais importante, depois de lembrar e de se arrepender, é voltar à prática das primeiras obras. É o que ele diz no texto. Lembra-te, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Como é maravilhoso ver uma família restaurada, um casamento restaurado, uma igreja restaurada, os relacionamentos restaurados. E Paulo fala aos crentes de Éfeso, lá em Efésios capítulo 4, deixa a mentira, irai-vos e não pequeis, toda amargura, ira e cólera seja tirada dentre vós. Lá em Efésios capítulo 4 ele fala sobre isso. Depois ele fala do retrato que é a igreja, que é Cristo. E tudo isso estava acontecendo na igreja de Éfeso e acontece hoje em muitas igrejas e também em muitos lares. Devemos lembrar onde e quando e por que nós caímos, deixamos de ter o primeiro amor. E quando lembrarmos, vamos nos arrepender, nos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão para o nosso cônjuge, por nossos filhos, pedir perdão para o nosso irmão em Cristo. Eu lembrei, olha, foi naquele momento que eu deixei de ter o primeiro amor pela obra, ou o amor que eu tinha para com você, deixei de ter. Eu me lembro, mas eu me arrependo. Me arrependo, Senhor. Peça perdão a Deus em primeiro lugar. Depois busque a reconciliação. Volte à prática do primeiro amor. A igreja de Éfeso acabou. Hoje é somente ruínas. É ponto turístico lá na Turquia. Todas as pessoas que viajam para aquela região vão ver as ruínas daquela igreja. Muitos podem até, naquele momento em que houve essa revelação de João, muitos podem até ter se arrependido, terem se lembrado, terem voltado às práticas do primeiro amor, mas muitos não buscaram atender esse conselho de Jesus Cristo. Para eles não existe nenhuma oportunidade, nenhuma chance mais. Mas olha só que maravilha, para nós ainda temos oportunidade. Ainda tem oportunidade no seu lar, na sua casa, no seu coração. Nós temos o privilégio, se nós estamos ouvindo essa mensagem, se nós temos ouvido, nós vamos falar desse versículo depois, se nós estamos ouvindo essa mensagem, nós temos o privilégio, a oportunidade de ainda lembrar, de se arrepender e de voltar ao primeiro amor. O que impedia muitos naquela época de voltar
de tomarem essa decisão, é o que impede muitas pessoas hoje de tomar essa decisão. Até de lembrar, tudo bem, de se arrepender, tudo bem, mas voltar à reconciliação, muitos não voltaram naquela época, e muitos não voltam ainda hoje, por algumas palavrinhas que eu vou colocar aqui. O orgulho não permite, é uma barreira que o inimigo coloca. Não, eu vou continuar aqui, não vou dar o braço a torcer. Ele que está errado, ela que está errada. Não coloque, se desprenda do orgulho. Deixe na cruz de Cristo esse pecado do orgulho. E fala, eu lembro, eu me arrependo. E muitas pessoas naquela época, e ainda hoje, não voltam a praticar as obras por medo da rejeição. E se eu for lá e ele me rejeitar? E ela me rejeitar? Ou se eu for lá pedir perdão e eu receber um chute? Mas faça a sua parte. Procure, telefone, manda um WhatsApp, marca um encontro. Com Deus em primeiro lugar, no seu quarto. Para que você possa restaurar esse primeiro amor no relacionamento, em primeiro lugar você deve restaurar o seu relacionamento com Deus. Não tente dar um passo antes do primeiro passo, que é com Deus. Volte às práticas das primeiras obras com Deus. Esteja fervoroso na obra de Deus. E se arrependa diante de Deus. Aí você vai estar capacitado pelo Espírito Santo de ir até as pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. E o Espírito Santo vai estar à frente com você, e mesmo que você seja rejeitado, você fez a sua parte de procurar a reconciliação. O que impedia muitos a tomarem a decisão naquela época é o que impede ainda hoje. O orgulho, o medo, a rejeição e a falta de coragem também acontece. Mas o que eu digo para vocês nessa noite, que para nós ainda há tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? Se eu tenho algo para lembrar, se eu tenho algo para me arrepender, e se eu deixei de ter o primeiro amor, Deus vai me cobrar. Eu sou o primeiro a ser cobrado, porque eu preparo a mensagem, e eu sou desafiado por Deus a lembrar e a praticar aquilo que Deus nos coloca. Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O arrependimento faz parte. Mas se não, tinha um senão aí, nessas palavras de Jesus. Uma advertência muito séria. Um castigo que colocaria em jogo o futuro daquela igreja. Candeeiro, igreja. Eu vou mover o candeeiro, ou seja, eu vou destruir, a igreja não vai mais continuar naquele local. Moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Eu diria para vocês que isso podemos pesquisar desde o início da história. Muitas igrejas, na mesma proporção que abriram, fecharam, por não voltarem ao primeiro amor. Muitos faziam algo mecânico, muitos foram tomados pela idolatria, foram tomados por heresias, destruíram porque não tinha ali uma firmeza sólida, mas também não tinha o primeiro amor. Muitos casamentos também foram destruídos por falta de voltarem ao primeiro amor. Muitos relacionamentos estão sendo destruídos por falta de voltarem ao primeiro amor. Por não haver reconhecimento desse erro e por não haver arrependimento, as igrejas deixaram de existir. As famílias deixaram de existir também. Se hoje Deus está nos movendo a refletir sobre as nossas ações, e se estivermos sendo incomodados por Ele a buscar reconstruir relacionamentos, o primeiro relacionamento que devemos buscar reconstruir é com Deus, de joelho, no nosso quarto, antes de sair para buscar os relacionamentos lá fora, ou até dentro da nossa casa também. Ore com a sua família, ore com o seu cônjuge, lembra-te onde caiu,
arrependa-te e volta à prática do primeiro amor. É tão maravilhoso isso. Isso vai fazer a diferença muito grande no seu relacionamento, primeiramente com Deus e uns com os outros depois. Por fim, Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O convite de Jesus é coletivo. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a vitória de Jesus é individual, ao vencedor. Ao vencedor. Então o convite que Jesus está fazendo agora para nós é coletivo. Está entrando agora em muitos lares esse convite. Mas a vitória vai ser individual. Vai ser de cada um de nós que tivermos aí a coragem, a destruirmos a barreira do orgulho, da rejeição, de voltarmos a praticar as primeiras obras. Reconcilie-se primeiro com Deus. Busque a Deus. Lembra-te. Volte ao início de tudo. Procure rever os seus conceitos, os seus valores. Reconstrua. Deus nos dá a oportunidade de reconstruir relacionamentos. E um dos principais relacionamentos que Ele nos dá, inclusive nos capacita, nos diz que somos ministros, somos embaixadores, é reconciliar as pessoas com Deus. Busque uma pessoa que está afastada de Deus nesse momento. Telefone. Muitas pessoas perguntam para mim: e o fulano de tal? Por que não aparece mais, não está mais nos grupos? Aí eu pergunto: você tem telefonado para ele também? Você tem ligado para ela também? Porque às vezes as pessoas cobram do pastor aquilo que nós devemos fazer uns para com os outros. É importante esses uns aos outros, não é só o pastor ir às pessoas, mas as pessoas devem também se preocupar umas com as outras. E assim a gente vai estar vivendo, nós estaremos vivendo esse primeiro amor e não vamos permitir que as dificuldades impeça ou apague essa chama do primeiro amor. E louvado seja Deus por essa palavra, porque ela nos desafia a cada momento, a cada instante. E eu quero nesse momento concluir essa mensagem, antes de orarmos. Na verdade, essa mensagem ela está incluída também nessa mensagem pregada. É uma mensagem cantada. Nós vamos ouvir agora essa canção, e logo após essa canção, você reflita na mensagem que nós ouvimos agora pregada, e reflita também nessa mensagem cantada pela nossa irmã Cláudia. Depois eu quero orar por você e orarmos juntos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Amém? Você quer voltar a Deus? Se nós estivéssemos no culto presencial, como muitas vezes nós temos feito, nós iríamos convidar a todos que desejam voltar ao primeiro amor a se colocarem em pé. Imagine se você estivesse aqui na igreja nesse momento. Estamos com os bancos vazios, só está eu e o Thomas aqui. Mas eu pediria a você nessa noite, deixe todas as barreiras que estejam aí rondando a sua mente, o seu coração nesse momento. Talvez você esteja sentado. Eu pediria que você colocasse em pé. Se você está vivendo uma situação em que o seu primeiro amor está sendo abalado por Deus, pelas pessoas, pela obra, se coloque em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você. Eu já estou em pé. Se eu estivesse sentado, eu iria ficar em pé. Porque eu não só quero que o meu primeiro amor se renove a cada momento, como eu quero manter esse primeiro amor para com Deus. Porque foi por o amor que Ele teve por mim, que Ele morreu, que Ele deu o seu Filho. Então, se você deseja nessa noite voltar ao primeiro amor, ou permanecer no primeiro amor, eu quero orar por você nesse momento. Seja em qualquer lugar que você esteja agora. Não vou poder vê-lo, mas se você fizer esse voto com Deus nesse momento, Ele com certeza vai te capacitar, através do poder do Espírito Santo, a voltar ao primeiro amor. Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa, e a principal ferramenta já está habitando em você, que é o Espírito Santo de Deus, e você vai poder voltar a esse primeiro amor, a chama vai reacender, e com certeza Deus vai ser glorificado através da sua vida, do seu lar, e muitas vidas vão ser abençoadas através da sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que ouvimos, por esse grande desafio, Deus, que o Senhor nos colocou nessa noite, através dessa carta de Apocalipse, a igreja que já acabou, já não existe mais, ó Deus. Os servos que ali estavam, hoje estão esperando a ressurreição em Cristo Jesus. Muitos deles voltaram ao primeiro amor, receberam, ó Deus, do Senhor a vitória, e, ó Pai, muitos não voltaram. Mas nós estamos hoje diante do Senhor e diante da tua palavra com esse privilégio, com essa oportunidade de voltarmos a praticar as primeiras obras. Nos capacite, ó Deus, que hoje seja o primeiro dia do resto da nossa caminhada com o Senhor. E que seja o primeiro dia de vitórias na tua presença, apesar de todas as barreiras que iremos encontrar, as dificuldades de rejeição, que nós possamos olhar para o Senhor. Em primeiro lugar, nos arrependemos e buscamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, praticar as primeiras obras. Nos ajude, nos capacite através do Espírito Santo. Esteja com cada pessoa nesse momento que está no seu lar, orando também por esse motivo. Esteja capacitando, ó Deus. O desafio já foi lançado, sabemos que o Senhor já nos desafiou. Mas eu peço agora, em nome de Jesus, o teu Filho Jesus Cristo, capacite-nos a voltar àquele primeiro amor, a chama do primeiro amor, nos relacionamentos de familiar, na obra do Senhor, no trabalho, seja em qualquer área que for, ó Deus, que possamos agir com alegria, apesar das lutas, com muita intrepidez, com muita ousadia, com muita fé, fazendo como a igreja de Éfeso fazia, Deus, combatendo todas as heresias que tentam destruir a igreja, mas lembrando do primeiro amor, da causa, do motivo, da mola propulsora, daquilo que vai nos mover a fazer a obra do Senhor, tanto em casa quanto na igreja. Abençoe, ó Pai, cada lar nesse momento, cada família. E nós te louvamos, agradecidos por esse desafio. E nos ajude, ó Deus, a vencer. Nessa semana seremos cuidados pelo Senhor, como sempre. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoe cada lar, cada família. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém e amém.